primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Eu ia convidar o presbítero para pregar a palavra hoje, mas ele teve coragem de dizer não. Eu nunca vi o obreiro, né, ter coragem de dizer não. E ele disse: não, pastor, eu não trouxe esboço. Mas prega sem esboço. Ele disse não, então a gente vai obedecer e vamos pregar a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, no versículo 6, vamos meditar nesta noite. Princípio de noite, uma tarde, Deus nos dá em princípio de noite. Nós temos de Deus essa incumbência, essa responsabilidade. O Senhor, Ele escreve certo por linhas certas e faz conosco aquilo que deve ser feito. Ele trabalha nas nossas vidas. Ele está neste lugar. 1 Samuel 10, 6. Os irmãos encontraram bem? Acompanhe, por favor. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Queridos, por bondade, tome o seu lugar. Eu quero compartilhar convosco essa tarde essa palavra que Deus colocou ao meu coração já há bastante tempo. Para ser mais preciso, nós estamos hoje no ano de 2014. Essa mensagem eu escrevi ela mais ou menos há 6 anos atrás. Um dia eu estava meditando e o Senhor me levou a essa palavra. Nós começamos a rascunhar alguma coisa, mas eu nunca preguei essa mensagem. E eu estava nessa tarde buscando do Senhor uma direção sobre o que nós iríamos compartilhar. O Senhor me levou a esse texto. Eu me lembrei desse rascunho e eu senti a alegria de Deus em compartilhar com os irmãos. Eu percebi que era essa a direção de Deus para nós. E eu quero então obedecer ao Espírito Santo. Eu quero falar conosco, conversar com os irmãos dessa tarde a respeito da ação do Espírito Santo na nossa vida. O mês de julho foi um mês que nós falamos bastante sobre avivamento. Nós dedicamos o mês todo praticamente com as mensagens direcionadas sobre o avivamento que precisamos. E naquela oportunidade nós focamos bastante a ação do Espírito Santo. Mas a ação do Espírito Santo, ela não se esgota, irmãos. A palavra não se esgota, não é verdade? Nós sempre vamos encontrar algo do Espírito Santo para as nossas vidas. Eu quero então meditar com os irmãos nessa palavra que me toca o coração, sobre a ação do Espírito Santo sobre nós, quando o Espírito Santo ele opera em nós. Esse texto que nós acabamos de ler de 1 Samuel, capítulo 10, 6, o contexto dele fala do rei Saul, o momento em que o profeta Samuel unge a Saul como rei. O povo de Israel pedia um rei. Até então, na mensagem de ontem, os irmãos lembram que eu conversei com os irmãos que naquela época, o livro dos Juízes nos fala que não havia rei em Israel. E o povo era liderado, vez por outra, por juízes que Deus levantava. Samuel é o último juiz de Israel. O profeta Samuel, ele foi o profeta, ele foi o juiz e ele foi sacerdote. E foi o último juiz que legislou em Israel. E o povo pede um rei e Deus dá então um rei, e esse rei é Saul. Aqui no capítulo 10 nós encontramos o momento em que Saul ele é ungido rei. Samuel derrama azeite sobre ele, ele é ungido rei, e posteriormente Samuel então leva Saul para a presença do povo em um outro lugar e apresenta Saul ao povo, e ali o povo fica conhecendo que agora o rei escolhido por Deus foi Saul, e agora também ungido por Samuel, o sacerdote, o profeta e o último juiz. Às vezes nós pensamos que Saul não foi escolhido por Deus, mas Saul foi escolhido por Deus. Às vezes nós achamos que quem escolheu para ser rei em Israel foi Davi. Deus escolheu somente Davi, mas não é verdade. Deus também escolheu Saul. Se você for ler no capítulo de número 9, nós vamos encontrar, no capítulo de número 8, nós vamos encontrar 8, 9, do livro de 1 Samuel, nós vamos entender que Deus escolheu a Saul. E no princípio da vida de Saul, ele não foi um mau rei. Ele era um bom rei, ele era um homem de qualidades. Quando você estuda a história de Saul, no princípio, ele era um homem de qualidades, ele era um homem de Deus.
mas ele se desviou do caminho do Senhor. Ele foi para longe da direção de Deus, e por isso se tornou um rei depois, do qual o Espírito Santo se ausentou dele. Deus já não falava mais com Saul, e Deus então já tinha preparado um outro rei, que agora era um rei segundo o seu coração, e nós conhecemos a história do rei Davi. Mas não é o tema dessa noite, não é o assunto. O assunto que eu quero convidar os irmãos a meditarmos é sobre a ação do Espírito Santo. Nesse momento, quando Saul é ungido por Samuel, o sacerdote, Samuel diz essas palavras para Saul, e diz para ele: olha, Saul, você, no versículo 5, versículo 4 diz assim, Samuel dizendo para Saul: você vai encontrar algumas pessoas, eles vão te saudar, eles vão te dar algumas coisas, você vai receber, e você então vai a um determinado lugar onde os filisteus estão. Quando você entrar na cidade, você vai encontrar um grupo de profetas. Isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 5. E quando você encontrar esse grupo de profetas, eles vão estar cantando, tocando, e eles vão estar profetizando. E quando você se encontrar com eles, algo vai acontecer na sua vida. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. E você então vai profetizar junto com eles, e você também vai ser transformado em outro homem. Infelizmente, isso foi só um momento da vida de Saul. A verdade dessa história é que esse foi só um momento. Saul ele não perseverou em ser um rei cheio do Espírito Santo de Deus. Você e eu conhecemos a história de Saul, que ele depois veio a se desviar. Mas ele, no primeiro momento, ele teve uma experiência poderosa com Deus. E eu quero falar sobre essa experiência. O momento em que o Espírito Santo se apoderou dele, e ele profetizou, e ele também foi transformado em um novo homem. Para aquele projeto que ele estava iniciando de ser rei de Israel, Deus deu a ele uma capacitação especial. E eu quero falar sobre a ação do Espírito Santo em nós. O que acontece? O que leva a acontecer na nossa vida? Em primeiro lugar, a primeira observação que esse texto me ensina é uma relação de dependência que o Espírito Santo nos leva a termos com Ele. Samuel diz para Saul: olha, o Espírito Santo vai se apoderar de você. A dependência é uma circunstância em que os homens eles se desarmam, eles se soltam para qualquer coisa e passam a depender de uma força maior. Nessas palavras, Samuel diz para Saul: o Espírito do Senhor irá se apoderar de você, e quando isso acontecer, você vai profetizar. Eu aprendo com essa palavra, irmãos, a questão da dependência na nossa vida. Quando olhamos para as plantas, uma ilustração muito simples, nós vamos observar que nenhuma planta, pelo menos as plantas comuns, não as feitas em laboratório, mas no geral, as plantas em comum, como Deus criou, elas dependem de algumas coisas básicas para subsistir, como por exemplo o calor do sol. É pelo calor do sol que uma planta ela consegue se desenvolver. É pela chuva que a planta ela consegue se desenvolver. Experimente colocar uma planta e não dar a ela água, e não dar a ela a luz do sol. Colocar ela em um lugar escuro, onde ela não possa receber a luz do sol, e não receber a água. Essa planta ela vai minguar e ela vai morrer. Existe uma questão de interdependência para que a planta possa florescer e viver e existir para aquilo a qual ela foi chamada. Ela depende de um fator básico, que é o sol, é água. Os animais, veja que os animais da natureza, eles dependem das plantas, eles dependem de outros animais para sobreviver, eles dependem de outros animais, eles dependem das estações. Há certos animais que durante algumas estações do ano eles hibernam, e eles precisam disso, faz parte da sua natureza. Isso nos fala de dependência. Dependência. Um outro exemplo, uma ilustração muito simples: você coloca a chave do seu carro na ignição, e você dá a partida, e se o tanque daquele veículo estiver sem combustível, aquele veículo não poderá ir adiante.
Um carro depende, além de outros fatores, mas basicamente de um combustível que possa levá-lo à frente. E eu pergunto, nós dependemos de quem? De quem é que nós dependemos? De quem é que você depende? Quando Saul fala para Samuel dizendo: olha Samuel, você vai se encontrar com outros profetas, eles vão estar profetizando, mas você não vai profetizar porque eles estão profetizando. Você vai profetizar porque o Espírito do Senhor vai se apoderar de você. Aleluia. Samuel diz para Saul que algo maravilhoso vai acontecer na vida dele, mas há uma questão de dependência, e essa dependência é a dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo irá gerar no coração de Saul um poder tão grande que ele vai profetizar, não porque outros estão profetizando, mas porque ele irá depender da ação do Espírito Santo na vida dele. De quem nós dependemos, irmãos? De quem nós dependemos para nós vivermos a nossa vida? De quem é que você tem dependido nesses dias? A quem você tem entregado a tua vida? Tem um louvor muito conhecido, que nós cantamos muito há muito tempo atrás, e quase já não cantamos hoje. Ele diz assim: preciso de ti. Você conhece esse louvor? Preciso do teu perdão. Cante comigo essa letra. Preciso de ti. Quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Você conhece? Cante mais forte comigo, me ajude. Como terra seca, assim é a minha alma, preciso de ti. Como é que diz o coro? Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. O que diz mais? Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Será que isso é verdade no nosso coração, irmãos? Eu lembro de uma época em que essa canção ela era cantada, e quando a gente começava a cantar, algumas lágrimas começavam a brotar dos nossos olhos, porque nós dizíamos não com os lábios, mas com o coração: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas estão distantes, tão distantes do Senhor, que elas não precisam de Deus, elas não dependem de Deus para viver. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que um adversário está querendo nos mostrar que nós não precisamos mais depender do Senhor. Por que você vai depender de Deus? Por que você vai precisar depender do Espírito Santo na tua vida? Se você tem tudo, você tem carro, você tem casa, você tem dinheiro, você tem tudo. O que você quer? Você não precisa de Deus. Essa é a verdade. Uma verdade mentirosa que Satanás tem dito a muitas pessoas. E infelizmente eu vejo isso quando a gente tenta evangelizar. Há dias atrás, quando nós saímos à noite depois do culto, fomos no evangelismo noturno, nós encontramos algumas pessoas pelo caminho. E é interessante que quando você entrega aquele folheto e diz assim: olha, Jesus te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, as pessoas elas olham para você como quem diz: eu não preciso do teu Deus. Eu encontrei um japonês na minha fábrica que disse exatamente isso. Kami-sama, anata no Kami-sama Iranaes. Eu não quero o seu Deus, eu não preciso do seu Deus, eu já tenho meu Deus. Mas quando as pessoas dizem assim, ainda que na incredulidade, a gente consegue compreender, porque são pessoas que não tiveram encontro com Deus. Mas aqueles que um dia experimentaram das águas vivas, aqueles que um dia eles já tiveram uma experiência com o Todo-Poderoso, como alguém pode viver uma vida sem depender de Deus? Irmãos, nós não podemos levar adiante se nós não estivermos dependendo do Senhor. Nós não podemos levar adiante projetos, eles vão naufragar. Não se pode fazer as coisas apenas na força do conhecimento, e esse foi o erro de Saul. Houve um momento na história de Saul que ele parou de depender de Deus. Houve um momento na caminhada desse rei em que ele
gente deixa de olhar para Deus e dizer, como a letra que nós acabamos de cantar, eu preciso de Ti, Senhor. Quantos de nós já não canta mais, não só com os lábios, lá no fundo da nossa alma? Quantos de nós já não diz como o salmista, lá no Salmo 42, quando ele escreve, como o cervo, como a corça, ele anseia pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Quantos homens e mulheres não têm mais a necessidade de Deus? Quantos de nós, irmãos, já não temos mais sentido a dependência do Senhor? Quantos de nós já não temos mais caminhado dependendo do Senhor na nossa vida e na nossa existência? Quantos de nós já não oramos dizendo, Senhor, eu anseio por Ti? Infelizmente, isso é uma verdade que tem rondado muitos corações. E sabe, irmãos, uma coisa que nós aprendemos, que nós não dependemos mais do Senhor quando a gente já deixa de falar com Deus. Esse é um sinal que acende lá no meu coração, quando eu começo a deixar de falar com Deus, é um sinal de que eu não estou mais dependendo dEle. É preciso que nós nos cuidemos, irmãos. É preciso que nós vejamos os sinais da nossa vida, porque há um momento na nossa história em que nós paramos de falar com o Senhor. Irmãos, a história de Saul era muito rica e nos mostra que aconteceu exatamente isso. O rei de Saul, embora foi um rei ungido por Deus, escolhido por Deus para governar a nação de Israel, ele deixou de confiar, de depender de Deus. Ele deixou de ansiar pela presença de Deus. E quando isso acontece na vida de um homem e de uma mulher, nós não dependemos mais do Senhor. Mas o Espírito Santo, ele propõe, é isso que aconteceu no início da história de Saul, e que nós precisamos atentar para nesta noite, sairmos daqui com isso no nosso coração. A ação do Espírito Santo em nós quer nos levar a voltar a depender do Senhor. Eu não sei quantas léguas de distância talvez você tenha caminhado. Talvez você já não sinta mais dependência de Deus. Talvez você, a exemplo de homens como Saul, já não dependa mais do Senhor. Talvez depender de Deus é uma coisa que não é mais real na tua vida. O Espírito Santo quer trazer a você nesta noite esse entendimento de que sem Deus não vale a pena existir. Sem a presença de Deus não vale a pena. Você vai se frustrar. Nós vamos nos frustrar, irmãos. Não vale a pena continuar cantando, não vale a pena continuar dizendo que é crente, não vale a pena dizer que tem uma... Não vale a pena. Distante de Ti, Senhor, não vale a pena viver, não vale a pena existir. Eu sei que nós passamos por lutas. Não estou aqui falando que a caminhada com Cristo, a caminhada com Deus é uma caminhada em que nós só vamos ter vitória, vitória, vitória. Não é isso, nós temos dificuldades. Mas, irmão, quando nós dependemos de Deus, Ele nos fará ver em cada dificuldade uma grande lição. Ele nos fará ver por sobre as dificuldades. E nós certamente venceremos. Porque Ele disse, olha, comigo é possível. Tudo é possível ao que crê. Quando eu e você cremos no Senhor, Ele transforma situações simples em grandes vitórias. Derrotas que nós olhamos e dizemos, não dá, é impossível. O Senhor transforma os nossos fracassos. Mas a dependência, irmãos, nos faz andar com o Senhor. A dependência nos faz deixar que o Espírito de Deus nos conduza para junto dEle. Nós tenhamos sede e nós tenhamos fome dEle. Há uma certa palavra que os discípulos disseram, mais precisamente Pedro, no capítulo 6 do Evangelho de João, que nos mostra como nós precisamos depender. No capítulo 6, no versículo 68 do Evangelho de João, quando Jesus ele vê as pessoas se retirando, quando Jesus ele observa que muitas pessoas que estavam seguindo ele estão indo embora, ninguém está mais aguentando ouvir aquela palavra porque está sendo muito dura. E Jesus vê as pessoas indo embora, Jesus vira para os discípulos e diz, vocês também vão me deixar? Vocês também vão embora? Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Você consegue perceber que nessas palavras Pedro diz, Senhor, qual é o caminho que eu vou seguir? Para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou se todos os lugares que eu tente ir, eu não vou encontrar felicidade?
para quem iremos nós? Para quem você tem entregado a tua vida? De quem você tem dependido? Onde você tem colocado o rumo da tua vida? De quem você depende? Eu digo uma coisa a você: se, ouça-me bem, ouça, é um ser. A vida é composta de muitos seres. E se em algum momento da tua história a adversidade bater na tua porta, e se em algum momento aquela segurança que você tem no teu emprego, porque até então você ganha bem, está tudo bem, você tem, mas e se no momento como aconteceu no ano de 2008, todos estavam tão seguros e ninguém achava, a bolha econômica era lá na América, era lá nos Estados Unidos, não achávamos que a ilha do Japão seria afetada. Em 2008 a crise devastou o Japão. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu o chão. Nós vimos algumas pessoas ali. Eu fui fazer uma visita a uma casa, um lugar que um japonês cedeu, e nós fomos levar naquela noite, era uma véspera de Natal, nós fomos levar sanduíches às pessoas que nós encontramos lá na estação de Hamamatsu. Nós fizemos uma visita a uma casa, e aquela casa estava cheia de brasileiros de vários lugares do Japão que haviam perdido de uma hora para outra a sua casa. Estavam todos com frutons no chão, dormindo um ao lado do outro, e aquela cena foi devastadora para nós. Crianças, famílias, tudo improvisado. E o que a gente ouvia, nós entramos aqui, era uma madrugada, era véspera de Natal, era por volta de 1h da manhã. Nós entramos naquela casa para fazer uma oração. Havia várias famílias, várias pessoas, e algumas diziam: pastor, nós perdemos tudo. Eu venho de Guma, eu venho de Saitama, eu venho daqui, eu venho de lá. Eu perdi casa, eu perdi emprego, eu perdi tudo. E aquilo cortou o nosso coração. Nós só pudemos orar, oferecer um sanduíche, levar algumas fraldas, algumas latas de leite. Como igreja, tentamos fazer alguma coisa, ainda que limitadamente. Mas isso me fez lembrar que de uma hora para outra as pessoas perdem as coisas. De uma hora para outra nós vimos que pessoas, elas não tinham condições de pagar mais a sua casa, não tinham mais condições de pagar o seu carro, não tinham condições de comer. Encontramos um brasileiro deitado no meio dos papelões, coberto por outros papelões, e ele só pôde agradecer porque aquele era o único alimento que ele tinha naquela noite, embaixo daquela ponte. Perdeu tudo. E se isso acontece, porque nós estamos sujeitos a acontecer, de quem nós dependemos, irmãos? Onde nós ancoramos o nosso navio? Existe uma coisa na tua vida que você não pode entregar a mais ninguém. Você não pode confiar no governo japonês, você não pode confiar nem mesmo no teu marido, nem mesmo na tua esposa. Você não pode confiar naquela segurança de que a tua conta bancária, você tem lá de uma hora para outra. Se uma crise vier, o governo ele tem poder e autoridade para fazer quebra de sigilo bancário, e ele pode nos tirar. De uma hora para outra, ele pode fazer o que quiser. Ele pode. E se a nossa âncora, e se a nossa vida, a nossa dependência estiver nessas coisas, nós perdemos, o nosso show acaba. E sabe o que é pior? Existem pessoas que morrem, estão vivas, mas elas perderam tudo, porque o seu tudo estava nesses valores. Mas quando o Espírito Santo ele nos fala para essa palavra, ele quer nos mostrar que a nossa dependência, ela não pode estar nas coisas, porque as coisas elas podem vir a desaparecer. A crise pode bater, a crise, uma tragédia, uma dificuldade, ela pode acontecer com qualquer ser humano, seja ele cristão ou não, tenha ele uma Bíblia ou não. O que vai fazer a diferença entre quem é e quem não é de quem nós dependemos, é de quem nós confiamos, é por quem nós ansiamos, é a quem nós entregamos a nossa vida, é a quem nós confiamos o nosso coração. Porque um esposo pode de uma hora para outra virar as costas e abandonar a sua família, como em alguns casos nós temos visto, casos que nos chocam, de um pai que abandona a sua família para viver uma nova aventura. Isso pode acontecer, infelizmente, é verdade. Aleluia! Mas ainda que, como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu olhe para os currais e lá não veja a minha subsistência, falte o mantimento, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia, porque o meu coração está firmado no Senhor. Em quem nós confiamos é que vai fazer a diferença. A quem nós entregamos a nossa vida, de quem você depende, vai fazer toda
você nessa noite entenda isso. Dependa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos leva a depender de Deus. O Espírito Santo ele veio para nos conduzir ao Pai, ele veio para nos mostrar o caminho de volta para Deus. Quando tudo faltar, se nós dependermos de Deus, nós falaremos como Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque Ele é o meu pastor, porque Ele é em quem eu tenho confiado a minha vida. Dependência de Deus. De quem você tem dependido, meu irmão? De quem você tem dependido? A quem você tem confiado a tua vida? Uma outra coisa que esse texto que Samuel ele fala para Saul me ensina é a questão da transformação. O Espírito Santo ele age em nós, irmãos, querendo nos levar a depender de Deus. Aleluia. Mas ele também age em nós, nos convidando a uma vida diferente. Samuel diz para Saul: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, ou seja, dependência de Deus. Você vai profetizar porque você vai depender de Deus, mas ele diz também que serás transformado em outro homem. Embora nós, como já dissemos, a história de Saul foi a história de um homem que desviou-se dos caminhos do Senhor, mas ele inicialmente ele teve essa experiência de transformação. A experiência de Saul foi a experiência de um homem transformado, pelo menos naquele momento, uma transformação dada por Deus, uma nova forma, um novo aspecto, uma mudança. O Espírito Santo, ele quer produzir isso em nós, irmãos. O Espírito Santo, ele vem agir na minha e na tua vida para transformar a mim e você. Se você é homem, ele quer te transformar num novo homem. Se você é uma mulher, numa nova mulher. Se você é jovem, num novo jovem. Mas o Espírito Santo, ele age em nós porque ele não quer que nós fiquemos como nós estamos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não quer que eu permaneça como eu entrei aqui nesta noite. Eu entrei neste lugar, irmãos, para voltar ao Senhor. Mas quando a gente vem voltar ao Senhor, às vezes nós estamos com o coração cheio e carregado, com a mente sobrecarregada, estamos com problemas e dificuldades. E isso muitas vezes nos impede de ver, de assimilar tudo que Deus tem e Deus quer para nós. Porém, o Espírito Santo na nossa vida, ele age conosco, ele age em nós, nos levando à transformação, nos levando a um estágio de mudança em que nós, irmãos, começamos a deixar ele nos conduzir por esse caminho diferente, por um novo aspecto, uma nova mudança, um novo estágio, uma nova forma. Será que não existe alguma coisa na tua vida que precisa ser mudada? Seja sincero com você nesta hora. Pense um pouquinho, será que existe alguma área da tua vida que quando você ouviu o louvor nesta noite, a nossa irmã leu a palavra, quando nós ouvimos aquilo que foi cantado, provendo neste altar, será que o Espírito de Deus não ministrou nessa noite algumas coisas que estão na tua vida, das quais você tem dito, não, aqui ninguém mexe, aqui ninguém fala, aqui ninguém vai tocar? Pois é, nós temos áreas da nossa vida que às vezes nós lutamos em deixar. Às vezes nós dizemos, não, igreja nenhuma vai mexer aqui, pastor nenhum, mas não é o pastor que mexe, não é a igreja que muda. É o Espírito Santo que conhece o teu coração, e é Ele que fala com você e comigo, e é Ele que nos mostra as áreas do coração em que nós precisamos mudar. É o Espírito Santo que vem sobre nós quando nós estamos reunidos como igreja, e Ele começa a mostrar, e parece-nos que quando nós estamos aqui reunidos, na verdade, parece que aquele louvor é tudo para nós, né? A gente fica pensando, puxa, parece que aquela mensagem que o pastor pregou naquele dia, parece aquela palavra que o meu eu, parece que estava falando da minha vida, estava dizendo aquilo que eu preciso. Pois é, mesmo sem conhecer a tua história, mesmo sem saber o que você pensa, mas o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo te conhece, e Ele quer transformar a mim e você, Ele quer melhorar a nossa história, Ele quer transformar-nos em um novo aspecto, Ele quer gerar em nós uma mudança, para que nós possamos melhorar para Deus. Eu tenho certeza que da forma como eu entrei, não é a forma como Deus quer que eu vá embora. Eu tenho certeza que a maneira como Deus me trouxe aqui nessa noite, não é a maneira que Deus quer que eu saia. E eu tenho certeza que isso é real para mim e para você. Eu não acredito que você pense que está tudo bem com você. E eu não acredito que
eu sou bom, eu sou perfeito, eu não tenho erros, eu não tenho dificuldade. Só se formos hipócritas. Só se formos como os fariseus que batiam no peito e diziam: Senhor, ainda bem que eu não sou como esse publicano. Só se formos hipócritas, para batermos no nosso peito e dizer: olha, eu não preciso de mudança. Só hipócritas fazem isso. Só hipócritas mascaram a sua vida e dizem: eu não preciso de nada, está tudo bem. Só hipócritas não conseguem se humilhar diante da palavra e dizer: Senhor, é verdade, eu preciso de mudança. Mas eu tenho certeza, irmão, que nós não somos hipócritas. Nós não usamos de falsidade com Deus, até porque o Salmo 139, ele nos mostra um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus que tudo sabe, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que pode todas as coisas. Ele vê, ele sabe tudo a meu respeito, ele pode tudo. Por que eu vou me esconder? Por que eu vou mascarar a minha vida dizendo que está tudo bem? Ele vê, ele sabe, ele conhece. E quando nós somos sinceros e nos entregamos ao Senhor, dizemos: Senhor, eu preciso mesmo, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado. Irmãos, é isso que o Espírito Santo espera de nós: ser transformado em uma nova criatura, uma nova forma com Deus. Será que nós já não tomamos o formato do mundo? Será que já não é comum para nós pensarmos como o mundo pensa? Paulo diz aos romanos, quando escreve aquela igreja em Roma, no capítulo 12, diz: olha, irmãos, tomem cuidado com isso. O mundo é atraente, mas vocês não podem tomar o formato. Não deixem ser modelados pelo mundo. João, quando escreve lá na sua carta final, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele diz assim: o mundo passa, o mundo não vai ficar, as coisas deste mundo, se você se modelar neste mundo, vai passar todas essas coisas, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Será que nós já não temos nos acostumado com algumas coisas? Será que nós estamos tão bem que nós já achamos: Senhor, está tudo bem, não preciso de nada? Deus quer nos levar a uma nova forma. Deus, através do seu Espírito, quer te transformar, e eu creio que pode ser hoje. Se você der liberdade, se você permitir, você pode tomar uma nova forma com Deus hoje. Esse pecado que você não consegue vencer na tua vida, esse pecado que sempre está voltando, talvez a tua mente esteja lá já acostumada a dizer: não, você continua assim, não tem jeito, o que você vai fazer? Para que você lutar contra algo que é tão forte como você? Mas quando o Espírito Santo de Deus vem e nós nos entregamos a Ele, Ele vem para transformar, Ele vem para nos dar uma nova forma, Ele vem para moldar o nosso caráter, a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu creio que se nós permitirmos, o Senhor pode transformar. Ele pode transformar nessa tarde. Ele pode. Não há impossíveis para Deus. Pode o teu coração estar onde estiver. Não importa quantos quilômetros você esteja longe, o Espírito de Deus te traz de volta para uma nova forma na presença de Deus. Isso é transformação. O Espírito Santo age em nós para mudar o nosso aspecto. O nosso aspecto, muitas vezes, por causa do pecado, toma um aspecto feio. Toma um aspecto terrível, muitas vezes, porque o pecado faz isso na vida de um homem e uma mulher. Às vezes eu tenho encontrado homens e mulheres que eles dizem coisas terríveis, coisas feias, mas são homens e mulheres que já falaram coisas lindas, que já louvaram, que já disseram com seus lábios coisas maravilhosas para Deus, mas hoje elas falam coisas difíceis, terríveis. Ainda bem que os cristãos não falam palavrão, não é verdade? Ainda bem que os cristãos não falam palavras de baixo calão, mas infelizmente nós encontramos pessoas que têm um aspecto diferente, um aspecto terrível, um aspecto que não se assemelha ao de Cristo. Mas o Espírito Santo, Ele age em nós, transformando o nosso aspecto como o aspecto de Cristo. Quando nós olhamos para Mateus no capítulo 5, no versículos 13 e 14, nós vemos Jesus dizendo para os seus discípulos e para aquela multidão lá naquela montanha, o primeiro sermão, a primeira mensagem que Jesus prega no sermão da montanha, Jesus diz: vós sois o sal da terra. No versículo 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. É essa a aparência do cristão.
com quem o cristão se parece. Não é muito bonito o que eu vou dizer, não soa bonito pelo menos, mas você vai entender. O cristão se parece com o sal, o cristão se assemelha à luz. Olhando pela questão da estética, não é bonito isso, mas não estou falando de uma estética física e material, não é a estética do mundo. Eu estou falando de uma estética espiritual. A nossa imagem, a nossa semelhança, o nosso aspecto é o aspecto de um homem, de uma mulher como sal. Onde o sal, onde ele passa, ele causa uma diferença. Nós vemos que na cozinha das nossas casas nós não ousamos fazer um alimento sem usar o sal, porque ele faz a diferença. Nós não ousamos fazer algo, meus irmãos, e oferecer para alguém, convidar uma visita para comer conosco, se nós não usarmos o sal. Nós não ousamos fazer isso, porque o sal ele faz toda a diferença. Jesus usa essa ilustração do sal para dizer que nós precisamos nos assemelhar ao sal. O aspecto da nossa vida deve ser o aspecto de um homem, de uma mulher que é exemplo do sal. Ele faz a diferença aonde ele está. O seu aspecto é diferente porque ele tem na sua vida a essência, o princípio de Deus. E nós somos luz também. E aonde nós chegamos, as trevas mudam, as trevas vão embora, a escuridão acaba. Onde não se pode ver, porque há trevas, onde não se pode enxergar, aonde nós chegamos, porque o Espírito de Deus está em nós. Isso é mudado, sabe o que é isso? É um novo aspecto. O Espírito Santo nos conduz a uma nova forma, mas também a um novo aspecto, a aparência de Cristo. Há uma mudança radical, transformação. O Espírito Santo se apoderará de ti. Você vai profetizar e você vai ser transformado em um novo mundo. Transformação. Será que nós podemos admitir nesta tarde que precisamos ser transformados? Os discípulos, Pedro, Tiago, João, os outros 8 discípulos, além de Judas, que traiu a Jesus e se enforcou, mas aqueles 11 discípulos, eles passaram por uma experiência de transformação, e eles não foram mais os mesmos homens quando o Espírito Santo veio sobre eles. Nós vemos a história daqueles homens de uma forma diferente, antes de serem cheios do Espírito, e depois de serem cheios do Espírito. Como nós já temos falado anteriormente, há uma história entre Atos, os Evangelhos e Atos 2, e há uma outra história de Atos 2 em diante. Homens transformados, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Eu queria convidar você nessa tarde a você fazer um convite ao Espírito de Deus sobre a tua vida, sobre áreas da tua vida, do teu coração, áreas que você não tem dominado, e você convidasse o Espírito Santo a Ele te levar à dependência de Deus novamente. Eu queria que você convidasse nessa tarde o Espírito de Deus a Ele se apoderar de você, como Ele se apoderou de Saul, e você voltar a depender de Deus, como um dia isso já aconteceu. Você dependia de Deus em pequenas áreas da sua vida. Você já dependeu de Deus em pequenas coisas da sua vida, mas hoje já não depende mais do Senhor. Hoje você sabe o que deve fazer, você faz do teu jeito, da tua maneira. Aleluia! Eu queria dizer algo a você. Talvez você seja um bom pregador, um bom cantor, um bom líder. Eu queria convidar você a ser bom pelo poder do Espírito de Deus, não por aquilo que você sabe, não pela confiança na tua voz, no teu talento e naquilo que Deus te deu, porque essas coisas vão passar. Mas se você dependesse de Deus, porque o Espírito de Deus está em você, Ele se move em você, como nós cantamos essa noite, e você pudesse voltar a depender do Senhor, você pudesse voltar a depender daquilo que Deus Ele te orienta a fazer. Como é bom quando nós ouvimos o Senhor dizer a nós o que nós precisamos fazer. Tive uma experiência com Deus de um momento em que eu estava me dirigindo a um local, e eu fui impelido. Sabe quando você é impelido? É mais forte que você.
Não é que você fica cego, você não vê nada. Oh, pastor, olha, as minhas pernas travaram, eu fui como um robô. Não, Deus não nos transforma em robôs, Ele nos leva pela nossa vontade própria. Mas você sabe, quando é o Espírito de Deus que te toma para fazer algo diferente. Eu passei por uma experiência em que eu estava, irmãos, indo para fazer um evangelismo. Mas o Espírito de Deus mudou aquela direção naquela hora, eu não entendi porquê. E eu só compreendi depois, quando tudo passou e tudo aconteceu. Eu fui de encontro a uma vida e eu comecei a falar de Jesus para aquela vida. E eu percebi, irmãos, que era aquilo que precisava. Eu encontrei uma pessoa arrasada pela vida. Eu encontrei uma pessoa no meu caminho, irmãos, uma pessoa, pense uma pessoa que chegou no fundo do poço. Ele disse, olha, não tem mais por que afundar, eu estou no fundo do poço. Eu disse, Jesus é a tua única esperança. Jesus é tudo o que você precisa. Deixe Jesus. Eu disse a ele, você já experimentou drogas? Você já experimentou tudo que as drogas poderiam te dar? E ele disse, mas você não esperou. Você ainda não experimentou a dose maior. Você ainda não experimentou Jesus Cristo. Ele me olhou sem forças para tomar uma decisão e disse, eu vou pensar sobre isso, pastor. Eu vou pensar sobre isso. Quando eu saí dali, eu saí glorificando, porque eu sabia que quem mudou aquela direção foi o Espírito de Deus. Como é bom quando nós dependemos de Deus e você permite que Deus mude de direção na tua vida. Como é bom quando você depende de Deus, você permite que Deus mude o curso. Você já tinha planejado, você já tinha dito, olha, vai ser assim. Mas vem o Espírito e diz, filho, eu quero que seja diferente. Depender de Deus é maravilhoso. Eu queria que você convidasse o Espírito Santo nesta noite para Ele vir sobre você e você voltasse a depender de Deus. Ouvir aquela voz doce e suave dizendo, filho, filha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. Ele vai fazer, como diz o Salmo 37, nos versos 4, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, volta a confiar no Senhor, volta a depender dEle, volta a deixar o Senhor te conduzir. Quando nós não dependemos do Senhor, irmãos, a nossa vida não é uma vida muito experiente, uma vida monótona. E essa foi uma das coisas que eu pedi a Deus, Senhor, eu quero depender do Senhor. Eu tenho pedido isso a Deus porque eu não quero ter uma vida monótona, todos os dias as mesmas coisas. Cansa cantar hinos da harpa, cansa, eu vou dizer para você, cansa vir à igreja, cansa numa terça-feira, cansado de um zangueônio, de tudo que você ouvir, às vezes coisas que você não queria ouvir, não. Cansa ter que ser religioso, vir à igreja e dobrar o joelho cansa fazer isso. Porque quando nós fazemos as coisas sem o poder do Espírito, sem depender do Senhor, a gente se sente cansado. Não é legal, não é gostoso. Para quê? Não, é cansativo. É cansativo, essas coisas nos cansam. Há um fardo pesado que a gente carrega na vida religiosa. Mas depender do Senhor, e é isso que eu queria que você convidasse o Espírito de Deus a fazer na tua vida. Depender do Senhor, irmãos, é quando você não está fazendo por fazer. Nós não estamos fazendo por fazer, nós estamos fazendo porque isso é a nossa vida. É a nossa vida falar com Deus, é a nossa vida estar na comunhão com os santos, é a nossa vida. Fazemos porque o Espírito de Deus Ele nos impele a fazer isso. Fazemos porque, como ouvimos essa palavra, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você. Você vai falar palavras que não são palavras suas, mas palavras do Espírito de Deus. É gostoso estar nesta tarde, porque nós não estamos aqui empurrados porque o pai trouxe, a mãe trouxe, porque alguém nos obrigou. É gostoso estar aqui porque o Espírito disse, vá filho, vá adorar, vá cultuar. Eu tenho uma palavra para você, você vai louvar, você vai sair essa noite com o teu coração alegre, você vai ouvir a minha voz, ainda que seja o pastor pregando, mas vai ser a voz de Deus ao teu coração, ao meu coração. É gostoso quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo e sabemos que Ele está nos conduzindo a isso. É gostoso. Tem novidades acontecendo em nós, temos projetos. É maravilhoso quando dobramos os nossos joelhos e começamos a falar e Deus começa a nos dar palavras
Porque você fala, você começa a falar, Senhor, eu estou aqui, e você começa a chorar e se quebrantar, mas daqui a pouco você começa a perceber, você não fica preocupado com o que está acontecendo lá, você começa a perceber que Deus está falando com você, porque oração é isso, oração não é só a gente falar e pedir, mas é ouvir Deus falar e a gente começa a dizer, Senhor, obrigado, eu te dou graças. Deus começa a falar e uma mensagem começa a vir sobre o teu coração e você começa a se alegrar, porque você percebe que Deus está te ouvindo e não é cansativo orar, não são 5 minutos e a gente cansou e a gente já, e agora o que eu vou orar? Vou orar pelas lâmpadas, não, a gente tem palavra, porque a gente começa a ouvir Deus, a gente sabe que Deus está naquele lugar e Deus começa a falar e o coração é preenchido da alegria agora. Isso é novidade de vida. E só pelo Espírito podemos fazer isso. Só pelo poder do Espírito é que nós podemos fazer essas coisas. Uma vida sem o Espírito Santo, irmãos, ela é cansativa. Uma vida sem o Espírito Santo, ela vai levar ao enfado e ao cansaço. Eu queria que você convidasse o Espírito Santo essa noite a vir sobre você, a se apoderar de você, e você ter experiências com Deus, de dependência, de transformação. Vamos ficar de pé, Deus. Vamos orar ao Senhor. Queria convidar o grupo de louvor. Venham aqui, vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar aquele hino que nós cantamos no início da mensagem. Preciso de Ti. Eu queria que o grupo de louvor louvasse suavemente, bem baixinho. E à medida que eles vão louvando ao Senhor, vamos meditar sobre isso, irmãos. Vamos meditar sobre o quanto nós precisamos depender do Espírito de Deus e deixar que Ele venha sobre nós nessa tarde. Vamos convidar o Senhor e dizer, Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre a minha vida, vem sobre o meu coração. Vamos pedir que, como esse animalzinho que diz essa canção, que está lá no Salmo 42, este servo, esta corça, ela anseia, ela deseja a corrente das águas, porque lá, quando a corrente das águas chega, ele está seguro. Assim nós possamos estar seguros em Deus. Vamos pedir isso ao Senhor. Vamos dizer, Senhor, eu preciso de Ti nessa tarde. Eu não vou voltar da maneira como eu entrei. Eu não vou voltar para a minha casa da maneira como eu cheguei aqui, Senhor. Eu preciso ser transformado. E o Espírito Santo, Ele está aqui para te ajudar nessa noite, meu irmão, minha irmã.